Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e potência. Se você tem interesse no assunto de física, te convido a seguir o meu canal e a deixar o seu joinha. Bora lá então, pessoal? Olha só, essa figura vai mostrar pra gente duas coisas muito importantes que estão intimamente ligadas com o conceito de trabalho. Quando uma pessoa puxa um bloquinho, ela está exercendo uma força. E a gente vai chamar essa força de força aplicada, ok? Se a pessoa está puxando o bloquinho, logo o bloquinho está saindo de um ponto e indo até outro ponto. Então o bloquinho está sofrendo um deslocamento. Força aplicada e deslocamento estão intimamente ligadas com o nosso trabalho. Olha só então, pessoal. Considere então aquele nosso bloquinho se deslocando sobre uma reta, de um ponto A até um ponto B. E D, o vetor deslocamento. E a nossa força aplicada, no caso, vai ser a nossa força F. Olha só, pessoal. Analisando essa imagem, a gente vê que a força é um vetor, o deslocamento é um vetor, e a gente tem uma outra coisa ali, ó, o nosso ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Essas três características vão ser importantes para a definição de trabalho. O trabalho vai ser denominado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Pessoal, essa equação ela vem exatamente por a gente estar trabalhando com uma grandeza escalar, ou seja, o trabalho ele é uma grandeza escalar. Ele relaciona dois vetores, no entanto, o resultado final vai ser um valor, um número, ok? E qual que vai ser a unidade de medida do trabalho? Bom, força, a gente viu nas nossas aulinhas anteriores, que é dada em Newton. Deslocamento é metro. Olha só. Então, e o cosseno de θ nesse caso é adimensional. Então, só relacionando essa fórmula, a gente sabe ali que é alguma coisa de Newton multiplicado por metro. Quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver relacionando trabalho, falando sobre trabalho, Newton vezes metro vai ganhar um outro símbolo. Vai ganhar o símbolo J maiúsculo, que é denominado Joule. Pessoal, é muito importante, eu vou frisar algumas vezes nesse vídeo, dessa diferença. Anteriormente, a gente trabalhou com uma grandeza chamada torque. O torque ele é dado pela força vezes a distância, ou melhor, a dimensão, o tamanho do nosso objeto. Vocês lembram lá? No nosso caso, do nosso corpo extenso. Nesse caso, pessoal, que também daria, se você pega a força vezes a distância, que era do nosso ponto O, que era o nosso ponto de origem, por exemplo, uma porta, Se você lembrar da nossa aulinha, uma porta vai ter um determinado tamanho, olha só. Aqui é o nosso ponto O, ok? Essa é a nossa porta. E o torque, ele era dado pela força aplicada nessa porta vezes o que? Vezes o tamanho dessa porta. Mas perceba, esse D, pessoal, ele está intimamente ligado com o conceito que não tem. Esse D, ele está intimamente ligado, pessoal, com o conceito de dimensão da nossa porta. Perceberam? Ou seja, o tamanho da nossa porta. No caso do trabalho, a gente está relacionando o deslocamento, ou seja, o bloquinho está saindo de um ponto e chegando a outro ponto. Ou seja, são coisas bem diferentes. A gente vai ver nas próximas aulas, que o conceito de trabalho está intimamente ligado com energia. Já o conceito de torque não tem relação alguma com energia. É por isso que o trabalho
ele pode ser considerado, pode ser dado como joule. Já o nosso torque não pode. É muito importante vocês ficarem atentos nessa questão da unidade de medida, ok? Pessoal, uma outra característica aqui, olhem só essa imagem. Essa imagem mostra um ângulo para a gente que está entre 0 e 90 graus. Lá na matemática, a gente diz que um ângulo que está entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Olha só, um ângulo agudo está entre 90 e 0 graus. Se a gente usar a relação lá do círculo trigonométrico, bom, como é que seria essa relação, professor? Eu não lembro aqui agora. A gente faz a representação da seguinte maneira. O seno, ele vai ser aqui vai ser representado por esse nosso eixo, sem sono em pé. E o nosso cosseno, cossono, olha só, o eixo que está deitado, que está na horizontal. A gente lembra, pessoal, que cosseno de 0 graus é exatamente 1, né? Cosseno de 0 graus ou 360 graus, ok? Nesse caso ele vai estar aqui. Quando o cosseno ele for 180 graus, ele vai ser menos 1. Ele vai estar aqui, ó, 180 graus. Ok, pessoal? Bom, como para a gente só importa o cosseno, a gente só vai analisar o cosseno, ok? Pessoal, entre 1 e menos 1, qual é o meio termo? Onde está o ponto central? O zero. Pessoal, cosseno de 90 graus, olha só, é exatamente 0. Certinho, pessoal? Então, olha só, entre 1 e menos 1, qual que é a metade do caminho? É o 0. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem, claro, isso é só um macete. Cosseno de 90 graus, então vai ser exatamente 0. Ok, pessoal? Então, quando um ângulo ele está entre 90, melhor dizendo, está entre 0 e 90 graus, ou seja, ele está aqui, ó, ele vai estar entre 0 e 1, que são valores positivos. Perceberam? Então, para ângulos agudos, o valor do trabalho vai ser positivo. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, um exemplo. Ó. O ângulo anterior ele era agudo e gerava um cosseno de θ maior que 0. Por quê? Porque ele estava lá entre 90, vamos voltar um pouquinho, entre 90 e 0 graus. Então, o cosseno de θ era maior que 0. O trabalho é positivo. A gente também pode chamar um trabalho positivo como trabalho motor. É uma outra denominação. Okay? Vale ressaltar, pessoal, que quando o θ é igual a 0, ou seja, o cosseno de θ ele ainda é maior que 0. Olha só. Quando o θ ele é 0, ele está exatamente aqui. Quanto é cosseno de θ, pessoal? Cosseno de 0, no caso, é 1. Olha só. Então, ele ainda é um valor positivo. Olha só. Logo, também se trata de um trabalho motor, de um trabalho positivo. É quando a gente está puxando o bloquinho na mesma direção do deslocamento dele. Olha só, no mesmo sentido e direção do deslocamento dele. Está numa mesma linha. Certinho, pessoal? Bom, e quando a gente estiver puxando ele no sentido contrário? A tendência do bloquinho é dele ir do ponto A ao ponto B. Só que a gente está puxando o bloquinho no sentido contrário, olha só. Logo, o nosso ângulo vai ser de 180 graus. Voltando aqui um pouquinho, pessoal. Cosseno de 180 graus, quanto é que vale? Se vocês ficaram atentos aqui no círculo trigonométrico, cosseno de 180 é menos 1. Então, pessoal, o trabalho nesse caso aqui, ó, vai ser negativo. Perceberam? Então, olha só, se tivermos uma situação em que o cosseno de θ for menor que 0, o trabalho será negativo. E ele pode ser chamado também de trabalho resistente. Okay? É uma outra denominação também. Okay? Qual que é a outra situação? Bom, o ângulo está lá entre 90 e 180 graus. Já que ele não é mais 180, a gente viu esse caso aqui já.
Qual que é a próxima situação? Quando ele está lá entre 90 e 180 graus. Ou seja, a gente chama o ângulo que está entre 90 e 180 graus lá na matemática de ângulo obtuso. Então, quando o ângulo θ estiver fazendo um ângulo obtuso, ou seja, entre 90 e 180 graus, como é que vai ser? Bom, ainda vai ser um trabalho, olha só, entre 0 e menos 1 são valores negativos. Perceberam? Então o trabalho nesse caso aqui também vai ser negativo. Ok, pessoal? Por quê? Porque o cosseno de θ vai ser um valor menor que 0. Ok, pessoal? E quando o cosseno de θ, melhor dizendo, for 0, quando é que vai ser isso? Bom, sabe quando é que o cosseno vai ser 0? Quando a gente estiver com a força aplicada a 90 graus do deslocamento. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, a força ela está indo para cima, na direção, né, para cima, e o deslocamento ele está indo na direção horizontal. Eles estão fazendo 90 graus entre si. Nesse caso, o trabalho dessa força F é nulo. Tranquilo, pessoal? Continuando então. Pessoal, quando a nossa força aplicada for denominada força-peso, a gente vai denominar o trabalho como sendo trabalho da força-peso. Então, olha só, trabalho... deixa eu trocar de cor aqui. Só um minutinho. Então, olha só, quando a gente estiver trabalhando, o trabalho a gente viu que ele é dado pela força vezes D vezes o cosseno de θ. Quando a nossa força aplicada for exatamente a força peso, então o nosso trabalho vai ser P vezes D vezes o cosseno de θ. Tranquilo, pessoal? Outra coisa, pessoal, olha só. Então, imagina o nosso ponto material tendo uma determinada massa M, e ele sai aqui do nosso ponto A e chega então ao nosso ponto B. Para onde é que a força-peso está atuando? Sempre, né? Para baixo, para o centro, em direção do centro da Terra, a nossa força-peso. Qual é o nosso deslocamento? O nosso deslocamento, pessoal, é dado por esse vetorzinho aqui, ó, que está em verde, ok? O nosso cosseno de θ, pessoal, se a gente reparar aqui, ó, qual que vai ser o nosso cosseno de θ? Bom, a nossa altura H é essa daqui. Vou colocar de azul para ficar mais evidente. A nossa altura H é essa. O nosso D é esse, certo? Então, o nosso cosseno de θ, ele vai ser exatamente, pessoal, H sobre D. Olha só, que vai ser a hipotenusa pelo cateto adjacente, já que, olha só, o nosso ângulo θ ele está exatamente aqui, né? Qual que é o nosso ângulo θ? É o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento do corpo. Como a gente está trabalhando, o H ele está aqui, ó, colado com o ângulo, o cosseno de θ é a hipotenusa pelo o cateto oposto pela hipotenusa. Ok, pessoal? Então, disso, pessoal, olha só, a gente tira aqui esse termo aqui, ó, ele é igual a H. Olha só. E como que é a nossa força-peso? A nossa força-peso ela é mg. Então, o trabalho da força-peso, pessoal, ele é dado por mg vezes o H, em que o H é exatamente essa nossa altura. Perceberam, pessoal? Então, o trabalho da força-peso está intimamente ligado com a altura em que aquele corpo está. Ele poderia vir também, pessoal, de um ponto. Nesse caso, ele está indo de um ponto mais alto a um ponto mais baixo. Só que ele poderia estar vindo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, que é essa situação aqui, pessoal, ó, em que ele está vindo de um ponto
mais baixo, que é esse ponto B aqui, ó, e chegando lá então no ponto A. A gente tem aqui o nosso H, mas perceba agora, pessoal, o H ele está vindo aqui, ó. A nossa força-peso, que agora eu vou colocar de uma outra cor, colocar de um azul mais escuro, pessoal, continua atuando sempre na direção, né, do centro da Terra. Bom, olha só, pessoal, deixa eu colocar a força-peso aqui. O deslocamento continua sendo então nosso vetorzinho D verde aqui, ó. Pessoal, olha só o ângulo agora. O ângulo, pessoal, vai ser a gente pode representar ele como sendo esse aqui também. Mas perceba o seguinte agora, pessoal. Agora, o nosso H ele tá no outro sentido. Olha só. Certinho? Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, certo? Se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui também é θ. Perceba o seguinte, pessoal. H e o D, certinho? Nesse caso, pessoal, ele está indo de um ponto até outro. O trabalho nesse caso ele vai ser menos mgh. Ok? Por quê? Porque o trabalho, quando ele estiver indo de um ponto menor, no caso aqui, para um ponto maior, percebe o seguinte, ó. Esse aqui, por exemplo, de um ponto menor para um ponto maior, o trabalho da força-peso vai ser negativa. Ok, pessoal? Tranquilo? Perceba o seguinte, pessoal, que para o trabalho só vai importar o ponto inicial e o ponto final. Não importa qual é a trajetória que esse nosso corpo ele está fazendo. Se ele está fazendo uma trajetória assim, se ele está fazendo uma trajetória assim, não importa a trajetória. Para o trabalho só importa o ponto inicial e o ponto final. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui então. Pessoal, então se eu tiver aqui, ó, uma trajetória aleatória, tá? Então o nosso corpo ele está saindo aqui do ponto A e chegando aqui no ponto B, ok? E a nossa força aplicada? Bom, a gente tem então a nossa bolinha aqui, né? O nosso ponto material, a força aplicada é a força-peso, continua sendo a força-peso. Pessoal, e o deslocamento? Bom, o deslocamento a gente já sabe que é essa seta verde, ok? Bom, o que mais, pessoal? Bom, faz um ângulo de 90 graus, ó, entre a força aplicada e o deslocamento. E a gente viu anteriormente que quando o ângulo é 90 graus, entre a força aplicada e o deslocamento, quanto é que vale o trabalho? Nesse caso, o trabalho da força-peso é 0. Certinho, pessoal? Então, olha, não importa a trajetória. Nesse caso aqui, ó, o trabalho da força-peso é 0. Tranquilo? Pessoal, agora a gente vai trabalhar com a força aplicada sendo a força elástica. Bom, a deformação de uma mola é denominada elástica quando a gente aplica uma força, então a gente aplica uma força na mola e ela se deforma, ou ela alonga ou ela comprime. Olha só a figura aqui abaixo, ó. Então, ou a gente comprime ou a gente alonga a mola. Mas quando é que ela é elástica? Quando ela tem a capacidade de, depois que a gente para, que a gente cessa a força, ela volta ao seu estado inicial. Ok? Então, dessa forma, ela, ao ser comprimida ou alongada, a mola exerce uma força denominada força elástica, porque ela consegue voltar ao seu estado inicial. A força elástica ela é dada pela lei de Hooke, que é dada por K vezes o X, em que o K é a constante da mola. E quem que é o X? O X é o deslocamento que a mola que ocorreu na mola. Ok, pessoal? Como é que é dado o trabalho da força elástica? O trabalho da força elástica, pessoal, ele vai ser, bom, a força elástica, no caso, vezes d cosseno de θ, ok? Deixa eu trocar a cor aqui, pessoal, que essa aí, pronto. O trabalho, então, pessoal, vai ser dado por força elástica vezes d cosseno de θ. Ele é mais conhecido, pessoal, como
kx² sobre 2. Ok, pessoal? Então, olha só, o trabalho da força elástica, ele é dado por K, que é a constante da mola, vezes o x² dividido por 2. Ok, pessoal? Perceba o seguinte, pessoal, quando é que o trabalho da força elástica vai ser positivo? O trabalho da força elástica vai ser positivo quando a mola já estiver comprimida ou já estiver alongada, voltar para o seu estado de equilíbrio, voltar para o seu estado inicial. Ok? Aí a gente vai estar denominando o trabalho da força elástica como sendo positivo. Quando a gente estiver aplicando uma força, ou seja, tirando a mola do seu ponto de equilíbrio, o trabalho da força elástica vai ser negativo. Ok, pessoal? Bom, e aí a gente denomina uma outra grandeza chamada potência. Quando a gente quiser medir a rapidez com que o trabalho de uma força é realizado, a gente define essa grandeza chamada potência. Bom, a potência, pessoal, ela é dada pelo trabalho dividido pelo tempo. Ok? Ou seja, quanto maior for o tempo, menor é a potência. Quanto menor for o tempo, maior é a potência. E qual que é a unidade de medida da potência? Bom, no sistema internacional ela é denominada por watt, que tem esse símbolo de H maiúsculo. 1 watt, pessoal, é 1 joule sobre segundo. Bom, isso a gente pode perceber, né, que o trabalho ele é dado em joule e o tempo em segundos. Então, 1 joule sobre segundo é igual a 1 watt. Tranquilo, pessoal? E para a gente finalizar, pessoal, quando a gente tiver um gráfico da potência pelo tempo, olha só, a área que estiver embaixo desse nosso gráfico aqui, dessa nossa curva, né, dessa nossa função, a área que estiver embaixo vai ser exatamente o nosso trabalho. Por quê? Bom, se o trabalho, se a potência média, por isso que esse PM aqui, tá, pessoal? Isso aqui seria a potência média calculada. Se a potência média é o trabalho pelo tempo, e a gente pega esse trabalho e passa ele para cá, ó, multiplicando, a gente tem que o trabalho é igual a potência vezes o tempo. Mas olha só, essa aqui, ó, é o quanto que variou na potência. E esse aqui, bom, é o tanto que variou no tempo. Quando a gente pega, então, a área, que é lado vezes lado, potência vezes o ΔT, vai ser exatamente, então, o nosso trabalho. Então, a área de um gráfico da potência pelo tempo vai ser exatamente o nosso trabalho. Se você gostou dessa aula, deixe seu joinha, coloque nos comentários o que você achou, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Até a próxima.